paz do Senhor Jesus para a amada igreja, amém? Glória a Deus. Você que pudesse colocar de pé, por gentileza, eu sei que a pastora pediu para te sentar. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 126. Estamos iniciando hoje uma série de mensagens. Para quem ainda não conhece aqui o nosso ministério, a nossa sede se localiza em São João de Meriti, na rua Roberto Silveira, número 642. Nosso pastor presidente, pastor Jardel Lima, pastora Cristiane Brício. Temos a congregação de colégio também, aqui em colégio, na rua Lajeado, número 226, o pastor Jorge Leandro e pastora Kátia Maria. E aqui, o Ministério Profético Famílias em Cristo, Vaz Lobo, rua Fernando de Leão, número 226, pastor Cleiton e pastora Natália. Esse ministério que já tem 10 anos, a congregação de Vaz Lobo tem 8, se eu não me engano, e a congregação de colégio, se eu não me engano, tem 5 anos. E Deus tem nos abençoado, tem nos sustentado durante esse tempo. E esse ano, nós que viemos de um ano muito difícil, no ano 2020, Deus colocou no coração do pastor Jardel, pastor presidente, o anjo desse ministério, um tema que é o ano da recuperação, tempo de recomeço. Repita comigo: ano da recuperação, tempo de recomeço. E o nosso culto aqui às quartas-feiras é quartas proféticas, libertos, porque só ela liberta, cura, salva, amém? E Deus colocou no meu coração de eu separar o mês de março e o mês de abril para estar trazendo aqui alguns ministros do campo, da sede e de colégio, para estar conosco aqui cada dia, cada quarta-feira, trazendo uma palavra. E eu estou abrindo hoje, no dia 3/3, dia 10 o nosso pastor Carlos Júnior vai estar aqui, dia 17 pastor Marcos Trindade, dia 24 o nosso evangelista Eduardo, dia 31 nosso pastor Jailson, 27 de abril o nosso presbítero Cláudio, 14 de abril o nosso pastor Jorge Leandro, 21 de abril o nosso presbítero William, e no dia 28 de abril encerrando o nosso pastor presidente Jardel Lima, amém? E o tema que Deus me deu é libertos para recomeçar. Repita comigo: libertos para recomeçar. Repita comigo: só um recuperado volta a sonhar. Fala para o irmão que está do teu lado: você é liberto para realizar os sonhos de Deus em você, amém? Vamos à leitura do Salmo 126. Salmo 126, a minha tradução vai estar um pouco diferente da dos irmãos, mas você acompanha aí. Salmo 126, a partir do versículo número 1, diz assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então, se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentavam: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes, amém? Pode se assentar, você pode glorificar a Deus, amém? Aleluia. Como eu disse, o tema do ano desse ministério é o ano da recuperação, tempo de recomeço. E o tema que o Senhor me trouxe para essas mensagens nesse mês de março e nesse mês de abril: pastor, por que o senhor não fala campanha? Eu não gosto de falar campanha, amém?
Campanha soa como se as pessoas só estivessem indo lá para buscar o que Deus tem, amém? O que Deus pode dar, mas na verdade nós temos que buscar a Deus não pelo que Ele pode dar, mas sim pelo que Ele é. Quem está entendendo, diga amém nessa noite. Então Deus colocou no meu coração esse tema, nessas mensagens, e o tema principal é o Salmo 126, porque eu estava estudando sobre o cativeiro babilônico. Eu fiquei maravilhado quando chega na parte em que Deus usa Zorobabel para a reconstrução do templo. Ele vai usar Esdras para a restauração espiritual do povo, e vai usar Neemias para a restauração dos muros, né? E ali, aquilo ardeu no meu coração. O pastor Jardel colocou aqui na parte de domingo de manhã, na nossa EBL, né, o Celebrando a Recuperação, um estudo voltado para recuperar. Recuperar de quê, pastor? Recuperar de um ano tão difícil que nós tivemos, recuperar de sequências na vida das pessoas, perda de emprego, perda, desestrutura na família, saúde, perdas de parentes. Muitos de nós perdemos amigos e parentes para esta doença. Só que Deus ainda tem guardado a cada um de nós, amém? Ainda que tenhamos dores, ainda que sentimos a ausência de muitos amigos e parentes nossos, mas ainda assim, Deus tem zelado por nós, Deus tem guardado a cada um de nós. E o Senhor colocou esse tema no meu coração, libertos para recomeçar. E aqui, antes de eu começar a entrar aqui naquilo que Deus falou, eu não vou me alongar hoje, porque é um culto inicial. Eu quero que você venha aqui nas próximas quartas-feiras, porque Deus vai usar muito esses profetas de Deus aqui nesse lugar, eu tenho certeza disso. E hoje Deus colocou no meu coração só para trazer um aperitivo para vocês. Quem já almoçou fora, jantou fora, sabe o que é aperitivo, né? Aquele negocinho que vem antes, né? Aquela coisinha que vem. Tem gente que come muito no aperitivo, né? Aí na hora de comer mesmo o negócio, tá com a barriga cheia. Então, hoje eu não vou aqui ficar enchendo a barriga de vocês, não, porque eu quero que você venha com fome e sede de Deus todas as quartas-feiras, porque Deus vai ter um maná preparado aqui para nós cada quarta-feira, amém? E o Senhor colocou no meu coração, libertos para recomeçar. Por que libertos para recomeçar? Porque quando eu estava meditando, né, nesse estudo do cativeiro babilônico, eles já não tinham esperança, eles já não tinham mais perspectiva de vida, estavam ali sobre domínio, né, dos babilônicos ali, né? A cidade de Jerusalém havia sido devastada, destruída, o templo da adoração havia sido destruído, tudo já tinha sido praticamente ali acabado, o povo para onde olhava só via domínio do inimigo. E muitas das vezes estamos assim nas nossas vidas. Às vezes a gente olha para a nossa família, e pasme o que eu vou falar, às vezes a gente vê domínios do inimigo no meio da nossa família, e às vezes nós não encontramos forças para combater isso. Às vezes a gente olha para os nossos filhos desviados, ou então perdido nas drogas, ou no álcool, ou perdido, no tráfego, e a gente olha e fala: meu Deus, eu não consigo reverter essa situação. Eu quero contar um segredo para você aqui nesta noite: não é você que muda a situação, é Deus que muda. Você só tem que orar, porque tem momentos na nossa vida que já não tem mais o que fazer. É muito choro, é muita dor, a perda é muito grande, a aflição é muito grande, os conflitos dentro do lar é muito grande. E Deus, olhando tudo, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu tenho visto tudo, meu filho. Foi cantado aqui, né? Abba, Pai, somos filhos de Deus. Quem se considera filho de Deus? Quero falar algo aqui para você. Você vai servir a Deus, você vai servir ao Senhor, você vai servir ao reino dele. Nós vamos servir, mas nunca se esqueça de que você é filho de Deus, porque às vezes a gente esquece esse trato com o Pai, né? O Pai, ele não quer nos fazer mal, muito pelo contrário, o Pai quer nos fazer bem. O povo aqui está no cativo. Esse Salmo 126 é um salmo já pós-cativeiro, um salmo de alegria, um salmo onde, e se você estudar sobre os salmos são louvores, são cânticos. Então, eles estão cantando aqui, já estão se alegrando aqui, porque Deus com mão forte, repita comigo: meu Deus tem mão forte. Eu não sei de onde Deus te tirou, mas eu sei que a mão forte dele foi lá e te arrancou e te tirou. Quem está entendendo, diga amém. Só cada um de nós sabemos onde passamos, por onde andamos,
quem éramos. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você sabe quem você era? Não é? A mão forte. Por que a mão forte de Deus? Porque quem éramos no passado, quem éramos lá no lamaçal do pecado, nós poderíamos ser brabo, a gente poderia ter sido alguma coisa, né? Perigoso, malandro, podia ter sido um monte de coisa, porque no mundo a gente tem esses pensamentos, né? Mas na verdade nós éramos marionetes na mão de Satanás. Na verdade quem estava conduzindo a nossa vida não éramos nós, já era o Satanás, mandando a gente pecar, mandando a gente brigar, mandando a gente matar, mandando a gente se drogar. Quem está entendendo, diga amém. Ele fica, o que é marionete? Aquele bonequinho que um cara fica mexendo, mexe a mão, mexe o pé. Era assim que Satanás fazia com a gente. Vai pecar agora, vai adulterar agora, vai roubar agora. E era assim que ele ia fazendo conosco. Ou seja, estávamos sob o domínio de Satanás, vivendo em trevas. Por que eu falo mão forte de Deus? Porque Deus tem poder para entrar lá nas trevas, com a mão brilhosa dele, arrancar a gente na mão de Satanás e trazer para a luz. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Porque é assim que Deus faz com cada um de nós. É assim que o Senhor faz conosco. Por isso essa sede do inimigo de tentar parar você. Por isso essa sede do inimigo de tentar fazer eu e você pecar de novo. Por quê? Porque éramos propriedade dele, mas não somos mais. Somos propriedade exclusiva de Cristo. Quem está entendendo, dá um glória nessa noite. Quem é propriedade exclusiva de Cristo aqui? Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor aí. Aleluia. Temos alguém que morreu por nós na cruz do Calvário. Temos alguém que deu a vida dele por nós. Temos alguém que se entregou à morte, porque nem a morte tinha poder sobre ele. Alguém detentor de muito poder. E esse alguém me ama e te ama, amém? E ele cuida de nós todos os dias, nos mínimos detalhes. E por isso estamos aqui. Eu não sei como tu entrou aqui hoje. Eu não sei qual é a dificuldade que você passou, qual é o problema que você está passando. Mas eu sei de uma coisa: a solução é Cristo, amém, irmão? A solução é Jesus. Sempre foi, é e sempre será o Senhor. Não tem outra solução. Então, dentro desse tema libertos para recomeçar, o Senhor falou comigo recomeçar. Por que recomeçar, pastor? Porque se Deus está nos impulsionando a recomeçar algo em nossa vida, é porque estávamos fazendo alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Em algum momento parou. Quem está entendendo? Em algum momento o sonho parou. Em algum momento tinha um projeto salvífico de Cristo Jesus no meio da nossa família, já estava alcançando os nossos dentro de casa, e por algum motivo esse processo parou. Era um sonho de alcançar a família para Cristo Jesus, e por algum motivo parou, e Jesus me trouxe você aqui esta noite para dizer: ei, o projeto nunca deixou de existir. Vou repetir, que eu acho que você não entendeu. O projeto de salvação na tua casa nunca deixou de existir. E Deus está falando. Então, vamos recomeçar. Um projeto que Deus tem no seu ministério. Em algum momento você cresceu. Em algum momento você avançou. Em algum momento Deus te puxou, te impulsionou. Mas em algum momento você parou. Em algum momento teu ministério parou. Em algum momento aquilo que Deus vinha fazendo em você parou. E Deus me trouxe aqui para falar com você, e te trouxe aqui para que você ouça esta noite que o projeto no teu ministério nunca deixou de existir. Não vou repetir de novo, porque eu acho que você não entendeu. O projeto no teu ministério nunca deixou de existir. E Deus nos trouxe aqui essa noite porque Ele quer resgatar isso em mim e em você. Então, repita comigo: vamos recomeçar. Qual é o recomeço na tua vida que Deus quer fazer? Qual é a área que você está precisando? É o casamento? Está falindo? Jesus está falando: ei, eu já entrei na tua vida. Eu já estou na tua vida. O projeto nunca deixou de existir no teu casamento. Eu sou solução. Jesus está falando essa noite. Não sou eu, pastor Cleito, que está acenando aqui. É Jesus falando com você: ei, presta atenção, eu ainda estou na tua vida.
Então, se Ele ainda está na minha vida e na tua vida, ainda tem um projeto no teu casamento, ainda tem um projeto no teu ministério, ainda tem um projeto de salvação na tua família. Então, por que o recomeço? É porque algo parou. Parou pelas circunstâncias, parou por alguma dificuldade. E digo mais, de repente parou porque eu e você paramos. Parou de repente meu ministério, parou de repente a minha vida, parou de repente algo na minha vida, porque eu estou olhando para o homem. De repente eu parei de ter essa sensibilidade de Deus, eu parei de ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Eu quero falar algo aqui para você. O Espírito Santo de Deus, ele é terrível, irmão. Ele é maravilhoso, ele é grandioso. E às vezes a gente não dá atenção para ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que leva as nossas orações para o Senhor. É o Espírito Santo que vai revelando a nós, porque o Senhor já foi, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, mas Ele falou que não nos deixaria órfão. Eu quero falar algo aqui para a igreja nesta noite. Você não está órfão, você não é órfão. Existe o Espírito Santo. Existe algo muito poderoso ao meu favor e ao teu favor. E Ele é que nos impulsiona já a recomeçar projetos na nossa vida. E quando a gente começa a orar, e quando a gente começa a usar as ferramentas de Deus, e quando a gente começa a buscar, o Senhor começa a se revelar a nós. E revela por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazendo revelações a cada um de nós. O Espírito Santo vai usando vasos nesta terra, vai usando os seus profetas para confirmar os passos, porque o provérbio vai dizer que os passos do homem bom é confirmados pelo Senhor. Então, os passos que nós damos vai sendo confirmado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. O Espírito Consolador, aquele que consola a nossa dor, aquele que nos consola no momento de perda e de dificuldade, aquele que preenche o vazio que vai entrando em nós. E por que esse vazio vai ficando em nós? Esse vazio vai ficando em nós porque paramos de nos enchermos de Deus. Paramos de ler Bíblia, conforme a pastora Natália. Ela trouxe aqui o texto, de Efésios. Desperta, ó tu que dormes. O sono tem essa tendência, O sono tem essa tendência de como se a nossa mente parasse. Quando a gente está num sono profundo, quando a gente não sonha, que o nosso sono é profundo, você dorme e de repente tu acorda, aí tu fala, caramba, dormi 8 horas, 7 horas, 9 horas, dormi um sono pesado. Eu dormi agora há pouco, já acordei. Por quê? Porque o sono está pesado. E Deus está falando, tem pessoas assim na minha presença, como a pastora falou, sabe? Deita e levanta e o dia passa e nada muda, porque continua com sono pesado. Não vive as experiências com Deus, não vive as maravilhas de Deus, não está vendo, sabe, os projetos que Deus já revelou a ele. As promessas que Deus já fez, caem no esquecimento. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu de ter feito promessas a vocês. Ele não é mentiroso. Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amor. Quantos adjetivos mais a gente tem que trazer para Deus para entender o poder dele sobre nós? Eu quero falar que esse poder todo está a meu favor e a teu favor. O que te aflige, o que te agonia, o que te incomoda? Qual é o motivo de você se afastar de Deus? A tribulação? O que me afastará do amor de Cristo? A tribulação, a dor, a perda, a morte? O que vai me afastar de Cristo? Então, durante essas 9 semanas aqui, Deus vai trazer mensagens para despertar a mim e a você. Sabe, eu não sei qual é o cativeiro que você viveu, ou você vem vivendo. Eu não sei se é o cativeiro, sabe, do problema na família. Eu não sei se é um cativeiro, sabe, de um desemprego. Eu não sei o que é. Eu não vim aqui prometer nada para você, porque quem tem que prometer alguma coisa para você é Cristo Jesus. Eu não tenho poder para te prometer nada. Eu, como um homem mortal, eu não tenho poder
para fazer mudar o teu quadro, mas Jesus tem poder para mudar o teu quadro. Eu não posso trazer uma solução para a tua vida, mas Cristo pode trazer a solução para a tua vida. Eu não posso trazer a solução para o teu problema, porque eu sou um homem comum, mas Cristo, que é superior a mim, que é superior a todos, pode fazer. Sabemos a quem recorrer, sabemos a quem buscar, em quem crer. E por que não buscamos? Então, esse povo estava cativo, dominado, e aí Deus vai usar Ciro, que não é da linhagem. O rei Ciro não é da linhagem. Deus toca no coração daquele homem. E se você for ler em Isaías 45, você vai ver que ele, além de libertar o povo, todos os despojos do povo que foram saqueados pelos babilônicos, Ciro vai entregar. O povo não volta com as mãos vazias. Se fosse você, eu já tinha dado glória aí, irmão. Eu não sei o que Satanás arrancou de você no ano de 2020. Eu não sei o que Satanás saqueou, qual foi o cativeiro que ele te colocou. Deus te trouxe aqui nessas mensagens de quarta profética para dizer para você que Deus vai te dar tudo que Satanás te arrancou da tua mão. Eu vou falar algo aqui para você. Um dia um profeta usou isso para mim. Um dia um profeta de Deus usou isso para mim. No momento de dor, no momento de luta, no momento de dificuldade, de perda, Deus usou um profeta para dizer para mim, e se cumpriu na minha vida: Deus vai restituir tudo que o diabo te tomou. E eu tenho vivido isso. Satanás bagunçou meu casamento. Satanás tirou minha família de perto de mim. E Deus usou um profeta. Por isso a importância de nós buscarmos a Deus em sinceridade de coração. Escuta, vou repetir. Não busque a Deus pelo que Ele pode te dar. Busque a Deus pelo que Ele é. Porque a tua necessidade, Ele sabe melhor do que você. Que às vezes a gente pensa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso, escuta isso aqui que eu vou falar, eu preciso do meu casamento, eu preciso que o meu marido venha para Jesus, eu preciso que a minha esposa venha para Jesus, eu preciso que os meus filhos venham para Jesus. Ei, você precisa de Jesus, porque quando você tem Jesus, Ele já sabe da tua necessidade. Quem está entendendo isso, dá um glória essa noite, pô. Forte. O povo está lá no meio. Aí Deus usa Ciro. E Ciro vai libertar o povo. Vai dar as orientações. Como eu falei aqui, eu não quero entrar nesses contextos, porque eu quero deixar os pregadores trazerem isso. Zorobabel vai reconstruir o templo. Primeiro Deus manda Zorobabel reconstruir o templo. E a reconstrução do templo já é para mostrar para o povo que vinha do cativeiro, que mais uma vez, Deus está colocando um lugar da adoração. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, escute isso aqui, restaura o teu coração. Eu não sei o que te causou dor, o que destruiu, o que despedaçou o teu coração. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, restaura o teu coração. Porque o primeiro lugar da adoração é aqui, ó. Porque se você não consegue ser adorador aqui, você não vai ser adorador em lugar nenhum. Vou repetir que eu acho que você não entendeu. Se tu não consegue ser um adorador sincero no coração, templo nenhum, lugar nenhum, igreja nenhuma, em ambiente nenhum, você vai ser um verdadeiro adorador. Porque a Bíblia diz que Deus está em busca de verdadeiros, aqueles que o adorem em espírito e em, seja verdadeiro com Deus. Aqui, ó, seu interior. Porque Deus, Ele sonda corações. Escuta, que eu não estou falando de perfeição. Perfeito ninguém é, só Jesus foi. Ninguém é perfeito. Coração, teu coração tem que estar sincero. Você pode ser limitado, irmão. Você pode não saber pregar, você pode não conseguir orar direito, você pode ter dificuldades, mas Deus gosta de gente sincera, irmão.
Deus não está buscando em você, em mim, sabe, capacidade de ser um verdadeiro adorador. Deus quer saber se você é adorador com teus defeitos ou não. Tu adora mesmo Ele? Tu é sincero? Você é sincero diante dEle? Porque a capacitação e a melhoria é Jesus que vai fazendo. É Deus que vai fazendo. É o Senhor que vai moldando a gente. Então esse povo é adorador. Eu vou te provar que o povo é adorador. Eu já estou querendo me caminhar para encerrar a mensagem. Eles estão cativos. Eles estão aprisionados. Aí Deus vai usar um improvável. Quem está entendendo, diga amém. Da onde isso? Preste atenção nisso aqui. O povo está no Egito há 400 e poucos anos. Aí Deus vai lá dentro do Egito, vai usar Moisés. Vai colocar, preste atenção, Deus vai colocar Moisés no palácio, vai ser ensinado como príncipe, vai crescer como príncipe, e depois Deus vai tirar Moisés de lá para ir para o deserto, para aprender a andar no deserto, porque crente tem que aprender a andar no deserto, amém ou não amém? Porque tem gente que quer ser crente, mas não quer aprender a andar no deserto. Deserto é andar na dependência de Deus. Deserto é você olhar para um lado e para o outro e você não vê solução de nada, mas tem um Deus que está te guardando o tempo todo. Então crente que é crente tem que aprender a andar no deserto. Moisés precisava aprender a andar no deserto. Depois Deus vai lá tirar Moisés, 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto, e vai trazer agora Moisés para tirar o povo, para libertar o povo. Quem está entendendo, diga amém. Era um improvável. Você vai ver que ele é um improvável, que o próprio povo não... Há uma dificuldade. E muito dessa negação do povo com Moisés na caminhada, nos 40 anos no deserto, é justamente porque achavam que Moisés era um improvável. E Deus faz maravilhas através de Moisés. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Deus faz maravilhas através do improvável. Tem improvável aqui? Tem improvável aqui nessa noite? Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Você é um improvável. Você pode não ser um improvável para Deus, mas você foi um improvável para muita gente aí fora. E Deus usa os improváveis. Usa o Ciro, um improvável, que vai temer a Deus. Estuda lá que tu vai ver. Ele vai temer a Deus. Ele vai ter cuidado para que os utensílios voltem para a mão do povo, que a adoração volte para o povo. Ele vai orientar para que Zorobabel vá para lá, para a reconstrução do templo, para a adoração ao povo. E o que Deus quer é que o povo adore Ele, porque nós fomos feitos para adorar a Deus, irmãos. A gente não está nesse mundo por um acaso. Escuta, eu não estou igual bala perdida nesse mundo, andando de um lado para o outro, não. Eu posso ter vários ofícios diante de Deus, mas um eu tenho que ter certeza, porque esse ofício também é meu, é seu, que é adorar a Deus. Isso não é só do levita, porque adorar é além de cantar. Adorar é muito profundo. Se adora com choro. Eu tive uma experiência passando uma dificuldade financeira. O negócio dele não deu certo. E chegou no momento do ofertório. Ele não tinha. Escuta o que eu estou te falando aqui. Quem crê em Deus, quem crê no poder de Deus. Ele não tinha nada para ofertar. E ele começou a chorar. Ele disse que o Espírito Santo falou assim para ele: me dá a tua lágrima. Ele abriu a aba do envelope e enviou um presbítero que era de um outro ministério, estava procurando uma igreja para ficar. E esse presbítero chegou nessa igreja, no primeiro culto. Já no segundo culto, esse presbítero chamou esse amigo, levou esse amigo no fundo da igreja e pegou um valor em dinheiro, que eu não sei qual foi, e falou: irmão, eu estava orando essa semana e Deus me mostrou você, e Deus mandou te dar isso aqui. Uma semana na igreja, ele foi lá e abençoou a vida desse homem que ofertou a lágrima. Quem está entendendo, diga amém. Estou falando para você sair daqui chorando, não, irmão. Escuta isso aqui. Temos que ser fortes, sim, diante de Deus. Qual é o problema de chorar diante do Senhor? Qual é o problema de você chorar diante do teu pai?
Aquele que conhece a tua dor sabe por que você está assim. Tem gente que te vê chorando e não sabe por quê, mas Deus sabe por quê. Tem gente que tem visto a sua fisionomia de dor e de tristeza. Não está entendendo nada, mas Deus sabe. E esse povo era adorador. Repita comigo, eu preciso ser um adorador. Escute isso aqui. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 137. A partir do primeiro versículo, diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião, nos salgueiros que lá existiam. Baixa um pouco aí, João, está dando microfonia. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram para entoar belas canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Aqui, ó, João. Se eu, aqui, ó, pulei aqui. Verso 4: como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita. Pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Para quê? Esse Salmo 137, segundo os estudos, ele ainda é no final dos 70 anos do cativeiro babilônico. Os opressores estão levando os homens, estão levando o povo, e os opressores, é porque você de repente não entendeu, mas em algumas traduções eles vão dizer: cante louvores. Quem está entendendo? Com um ar de deboche, assim, canta aí, louva aí, ou em outras palavras dizendo: cadê teu Deus? Alegre-se aí. E a Bíblia diz que no início do versículo que o povo estava no rio, junto ao rio, aos rios da Babilônia, sentávamos a chorar, com saudade de Sião, com saudade de Jerusalém, com saudade dos tempos em que eles adoravam a Deus e tinham motivo para adorar a Deus, se alegravam com Deus. O verso 2 vai dizer: nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. Em outras palavras, já não estavam mais tocando os instrumentos. Todo aquele cenário, toda aquela liturgia, todo aquele desejo, todo aquele prazer já não existia, porque estavam sendo oprimidos, estavam cativos, estavam limitados. E eu vou repetir, irmão: nós fomos feitos para adorar a Deus. Quem já viu o canto do pássaro de manhã? Quem já viu? Quem já viu o canto do grilo, irmão? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? A Bíblia diz, no Salmo 150, tudo que tem fôlego, tudo que tem fôlego, tudo que tem fôlego. Você pode dar um glória aí agora? Está pensando que a gente vai fazer o que no céu quando a gente chegar? Hã? O que você está achando que você vai fazer lá? Adoração eterna. Eu vou repetir que eu acho que tu não entendeu. Adoração eterna. A pastora Natália uma vez ministrou isso aqui. Ela falou assim, ela falou que começa a querer entender como assim adorar eternamente. Será que não cansa? Porque a gente canta um louvor, né? Canta. Chega uma hora que a gente cansa do louvor. Aí, né? Os levitas aqui sabem o que eu estou falando. Aí busca outro louvor, né? Aí escuta um outro louvor, fala: meu Deus, esse louvor é tremendo. Porque o outro também não era? Porque na nossa natureza humana, a gente se enjoa dessas coisas. Mas ela está falando: como é que eu vou lá no céu?
Adorar eternamente, porque é eternamente, irmão. Como é que é isso? Será que a gente não cansa, não enjoa? E ela disse que durante o estudo que ela estava tendo, ela falou que o Espírito Santo falava com ela que Deus é novo. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou repetir que acho que tu não entendeu. Deus é novo. Deus não faz novo, Deus é novo. Ele é novo. Tu olha para ele, ele vai fazer coisa nova de novo. Ele é infinito em poder, misericórdia, graça. Ele é infinito. Você vai olhar para ele toda hora e você vai ter motivo para adorar a ele. Quem está entendendo? Diga amém, por favor. Então, não deixe esse modernismo de hoje, não deixe essa situação caótica que o mundo tem vivido hoje fazer com que você perca essa adoração. Porque quanto mais glória você dá para Deus, mais glória você vai sentir de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quanto mais a gente glorifica, mais glória desce. Quanto mais adoramos a Deus, quanto mais chamamos a atenção de Deus. E quando eu falo chamar a atenção de Deus, não é só quando as coisas estão boas, não. É em todo o tempo. Tu quer ver chamar bem a atenção de Deus? É quando você estiver em uma situação de dificuldade e você estiver adorando a Ele. Ele fala, isso aí entendeu o mistério. Porque eu não preciso fazer para Ele me adorar, porque Ele me adora sem eu fazer. Amém? E hoje, o mundo de hoje vive muito, sabe, eu vou glorificar, eu vou dar um culto de ação de graça, porque quando Deus fizer algo, não, dá um culto de ação de graça por aquilo que Deus vai fazer. Não precisa fazer só porque vou fazer o culto de ação de graça porque Deus fez. Se Deus já fez e você não fez, amém. Mas se Deus ainda não fez, dá logo o teu culto de ação de graça. Sabe? Vou esperar Deus restaurar meu casamento para eu dar um culto de ação de graça. Não, dá um culto de ação de graça porque pela fé você já sabe que Ele vai restaurar teu casamento. Vou dar um culto de ação de graça porque Deus vai tirar meu filho quando Deus tirar meu filho das drogas. Não, dá agora porque Deus já está preparando para tirar ele. Estão entendendo isso? E o Salmo 137, a Bíblia vai dizer, eu vou repetir, o Salmo é cânticos, amém, irmão? Amém, irmãos? O Salmo é cânticos. E geralmente são cânticos aliados a orações. E o verso de número, até o verso de número, deixa eu ver aqui, 4, é uma narração. As harpas estão penduradas nos salgueiros, ninguém está louvando, estão chorando à beira dos rios. Aí no verso 5 entra, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém. Quem está entendendo isso aqui? Que se paralise minha mão direita. Mão direita aponta para serviço. Mão direita aponta para confiança. Jesus está sentado à destra do Pai. Quem está entendendo? Diga amém. Em outras palavras, o salmista está dizendo, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, Senhor, quem está entendendo? Diga amém, por favor, de novo. Esquece tudo que eu fiz. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esquece tudo que eu fiz, tudo que eu tenho condições de fazer, tudo que há de promessa sobre a minha vida, esquece tudo. Porque se eu me esquecer de ti, quem sou eu nessa terra? Se eu me esquecer de ti, Senhor, se eu me esquecer dos teus caminhos, se eu me esquecer do teu amor, se eu me esquecer de tudo que o Senhor me proporcionou, se eu me esquecer de tudo que o Senhor fez, me risca. Porque não somos dignos. E ele começa essa oração, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, paralisa minha mão direita, pegue-se minha língua no céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. De repente tem gente aqui que ainda não é crente, mas os crentes que estão aqui dão glória, por favor. Os crentes que estão aqui dão glória. Escute isso aqui. Em algum momento da tua vida, Deus te trouxe para a presença dEle. Sabe, aquele primeiro amor. Meu Deus, o início de tudo. A gente vê nas maravilhas do Senhor acontecendo na nossa vida. Mas com o passar do tempo a gente vai deixando. A gente passa a adorar menos. A gente passa a buscar menos.
A gente passa a orar menos, a gente passa a jejuar menos, até chegar ao ponto de nem jejuar. A gente passa a fazer tudo muito menos diante de Deus. E eu quero falar algo aqui para você nessa noite. Deus é Deus, amém? Ele não mudou, Ele não é mais Deus e nem menos Deus, Ele continua sendo Deus. Nós é que deixamos de ser mais crente. Nós é que passamos a ser menos crente. Nós é que deixamos de ter fé. Nós é que passamos a ter menos fé. Nós é que passamos a acreditar menos. Por quê? Porque buscamos menos. E quanto menos buscamos, mais distante Jesus vai ficando. E quanto menos buscamos a face do Senhor, menos chance de alcançar o propósito, a promessa nós vamos ter. Quanto menos eu busco o Senhor, menos a salvação na minha casa vai acontecer. Quanto menos eu busco o Senhor, menos o meu ministério cresce. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Então inverte isso. Para de buscar menos e passa a buscar mais. Oh, aleluia. Sabe, o Senhor falou comigo aqui, recomeçar. É porque uma hora estava fazendo. Eu falei aqui, em algum momento estávamos fazendo e paramos. E tem um texto bíblico que diz, em Apocalipse 2:5, diz assim: lembra-te, pois de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Fala para o irmão que está do teu lado, tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender das nossas atitudes, irmão. Estamos buscando menos a Deus porque estamos tomando atitudes que não estão agradando a Deus. Estamos dando atenção para coisas que estamos colocando coisas acima de Deus quando deveríamos estar colocando Deus acima das coisas. Estamos colocando os nossos problemas e dificuldades acima de Deus, quando na verdade Deus deveria estar acima de todos os problemas e dificuldades. Porque quem resolve meus problemas e dificuldades é Ele. Quem me ajuda é Ele, quem me sustenta é Ele. Quem me puxa é Ele, quem me traz é Ele. Ele vai dizer a palavra dEle: aquele que quiser seguir após mim, ou seja, Ele já está indo. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz todo dia e siga-me. Então é Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida, tudo é Ele, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é o que eu acho, que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu fiz, não é o que eu estou fazendo, é o que Ele quer para mim, porque eu entreguei minha vida para Ele. E se eu fiz isso, eu entreguei minha vida para Ele, minha vida está guardada na mão dEle. A decisão é dEle, os conselhos é dEle. As repreensões, a Bíblia diz, Deus repreende a quem Ele... Se em algum momento Deus te repreendeu, se Deus te repreendeu nesse culto, receba, porque Ele te ama. A geração de hoje, quando tem repreensão, faz bico. Não aceito, não concordo, não vejo assim. Mas é para você não ver nada mesmo não. Não é para tu concordar mesmo não. Quem tem que concordar é Deus. Quem tem que concordar é o Senhor. E olha o povo no Salmo 137, se arrependendo, ainda antes do término do cativeiro. O povo está se arrependendo. A opressão, o deboche. E de repente alguém começa a orar. Verso 5, alguém começa a orar. Sabe? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém. Queria que você se levantasse. Escute isso aqui. Lembra-te, o versículo que eu li de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste. Repita comigo, lembra-te de onde caíste. Fala para o irmão que está do teu lado, de onde tu caiu. Quem está entendendo, diga amém. Se humilha diante do Senhor. Começa de novo. Se arrependa diante dEle. A Bíblia diz que Deus, Ele não resiste a um coração, sabe, arrependido, contrito. Se arrependa. Aonde foi que você falhou?
Aonde foi que você parou de buscar Deus como devia? Entenda que eu não estou falando aqui somente de pecado. Eu estou falando aqui, de repente, de falta de força. Eu olhei para o fulano na igreja tal, eu era da igreja tal, Deus está mandando eu falar, vou falar. Eu era da igreja tal, e o pastor tal fez isso, e eu me desanimei, e eu saí da igreja. Desculpa, salvação individual. Porque enquanto eu olhar para homem, eu fico preso na terra, mas quando eu olho para Cristo, eu já não sou mais daqui, eu sou de lá. Arabassuri canto, arabás. Você que está na live me assistindo, que fica apontando fulano, o diácono, o presbítero, a missionária, o pastor, e bababá, e pererê, que está fora da igreja, e Jesus está falando, ei, falta que a salvação individual, teu trato é comigo, fui eu que morri na cruz do Calvário por você. O homem não fez nada, o homem não fez nada por nós, Jesus fez. Deus está falando com o povo dele aqui, nesta noite. Eu quero te libertar. Tem gente preso no cativeiro. Porque o povo vacilou. Eu sei que o povo vacilou. O povo fez por onde chegar aqui. E quando você olha, quando você estuda sobre o cativeiro, você vai ver Daniel e seus amigos. E o que eles fizeram para estar lá? E a Bíblia vai relatar que os profetas pregaram antes, pregaram durante. E qual é a pregação dos profetas? Se arrependa, se arrependa, se arrependa. João Batista vem ligando o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E a pregação de João Batista é: se arrependa. Jesus vem cumprir o seu ministério durante 3 anos. O ministério não muda, nada muda. Mas quando eu me arrependo, quando eu me entrego, quando eu me coloco diante de Deus, em arrependimento, esse povo faz isso no Salmo 137. Alguém começa a louvar, alguém começa a adorar, e mais uns dias à frente, e mais algum tempo à frente, Deus vai usar Ciro. Escuta o que eu vou falar aqui. Eu falei do improvável, e o improvável que eu vou falar agora não é pessoa. Deus vai fazer algo improvável na tua vida, que você jamais vai imaginar de onde vai vir a solução, e Deus vai usar para te abençoar. Mas isso é só para quem crê, irmão. Às vezes a gente olha para a situação e fala: meu Deus, como é que eu saio disso aqui? Eu não sei como. Senhor, eu estou orando a Ti, eu estou entregando a Ti, eu estou orando, eu estou me arrependendo porque eu errei para estar aqui, eu estou aqui diante do Senhor. Aí tu olha e fala: deve ser assim, Deus vai usar a caixa para me abençoar. Não, acho que é o ventilador, Deus vai usar o ventilador. Porque a caixa só faz som, o ventilador está vento. A gente não fica assim? Não, acho que Deus vai usar o irmão João para mim, vai usar o João para mim. Aí Deus vai lá, me pega e usa para o João. Eu falei: não era o João não. E Deus está falando: para de ficar tentando descobrir os meus mistérios. Os meus mistérios, quando eu quero mostrar, eu mostro. E quem quiser aceitar, que aceite. Porque quando eu quero abençoar, eu abençoo, eu uso quem eu quiser, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, eu abro a porta que eu quero, fecho a porta que eu quero, porque eu trabalho assim, e Deus trabalha assim. Então, eles começam a louvar, e Deus vai trazer esse povo para uma liberdade. Agora sim, depois desse Salmo 37, depois desse acontecimento, aparece o Salmo 26, e eles já estão cantando, se alegrando. Por quê? Porque Deus os